Graça e paz, igreja. Boa noite. Que a paz do Senhor Jesus esteja presente em cada um de nós e nos faça compreender as coisas da sua palavra. Eu convido os irmãos que estão presentes e também aqueles que estão na live a abrir as suas Bíblias em Gênesis, capítulo de número 7, versículo 1. Muitos já conhecem a passagem, muitos pregaram a esse aspecto, mas de uma forma, outros de outra forma. Mas o nosso propósito hoje é falar apenas de um objetivo. Amém? Gênesis 7:1. Então diz a palavra: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Feche seus olhos. Pai Celestial, estou aqui, Senhor, presente para que o Senhor possa me usar. Não sou nada. Não tenho sabedoria, não tenho nada que possa me fazer aqui um maior pregador do mundo ou o menor pregador do mundo. Mas que o teu Santo Espírito possa tocar nas minhas palavras aos ouvidos daqueles que nos ouvem. Em nome do Senhor Jesus, que assim seja. Amém. O propósito hoje é falar sobre quem selou a porta da arca. Será que essa porta foi selada por Noé ou foi selada pelo próprio Deus? Quem acha que Noé selou a porta? Alguém vai falar assim: não, será que Noé entrou na arca, pôs a tranca? Mas ele não fez isso. Vamos ver lá em Gênesis 7:16. Então, qual era o propósito? O propósito era esse. Isso. E os que entraram era macho e fêmea e toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor, então, o que ele fez? Fechou. Aí está fechou, mas na verdade é selou. E quando Deus sela, ninguém abre. E quando Deus abre, ninguém fecha. Essa é a realidade. Quando Deus selou, o que havia ocorrido em tudo isso? Ocorreu que durante aqueles 120 anos que Noé se propositou, teve o propósito com Deus para falar da palavra, falar que Deus iria inundar, Deus iria fazer aquilo, que ia encher de água, que ia ter águas por toda a terra, mas ninguém acreditava. Todos eles conduziam de uma maneira só. Noé, você é louco, porque nem chover chove. E realmente não chovia. Não havia chuva sobre a terra. Era apenas o orvalho da noite que fazia com que aquelas relvas tinham a umidade necessária. Então, durante todo esse tempo, praticamente 120 anos, pegou gerações, pegou acho que 2 gerações. Quem realmente vivia muito naquele tempo, porque quando Noé estava dentro dessa capacidade, Noé tinha quanto? 630 anos. Quer dizer, ele tinha mais de 600 anos. Uma realidade que hoje podemos dizer que para nós chegarmos aos 70, 80, 90 é um enfado, né? E Deus permitia aquele tempo as grandes idades, né? Ou seja, as idades avançadas. Mas o propósito de tudo isso, o que era? Em 7:13, ele diz que dentro da arca ficou a vida, a proteção, o futuro da humanidade e a salvação. E os que entraram era macho e fêmea da carne da qual eu acabei de dizer.
E também podemos dizer que, imaginando o silêncio pesado daquelas primeiras gotas de chuva, que começou a mudar o tempo, nós sabemos que quando a chuva se prepara carregada, é um problema sério que nós temos que tomar todo cuidado. O céu escuro, os animais já acomodados, a família de Noé reunida dentro da arca, a porta ainda estava aberta? Não, a porta já estava fechada. Pessoas ao redor, talvez observando, talvez zombando, talvez indiferentes de tudo aquilo. Não foi Noé, não foi o anjo que realmente fechou a porta. Foi o próprio Deus que selou. E esta cena, que é lá dos tempos, né, do primórdio dos anos, quando começou a humanidade, porque nos confronta com essa verdade, é uma verdade eterna. Então há um tempo para que possamos entrar, e há um tempo de momento em que a porta se fecha. E na realidade nós sabemos que hoje a porta da graça está aberta. A porta da graça permanece aberta, mas ela não vai ficar aberta por muito tempo. Nós sabemos disso, nós temos alertado sempre para o propósito de que nós temos que nos vigiar, nós temos que estar prontificados para que quando isso acontecer, antes que a porta feche, nós estejamos dentro da arca. Agora, hoje nós podemos ter uma relação de que, vamos se dizer assim, o que é que nos incumbe hoje de fazermos essa relação? Se a porta daquela arca, naquela época, todos casavam, se davam em casamento, todos viviam numa vida normal e natural, da qual nós podemos viver hoje, trabalhando com os nossos afazeres, estudando, buscando objetivos, buscando coisas que todos nós sabemos que é gostoso você conquistar, né? Conquistar uma casa, um carro, um bem, porque você se sente até melhor. E muitos dizem, não, porque Deus é bom. Deus é bom, Ele te abençoa. Mas o propósito de Deus não é esse. O propósito de Deus é salvar você, é salvar a tua alma, fazer com que você um dia se reúna lá, porque tudo que você tem aqui vai ficar, você não leva nada, né? Se desse para falar assim, vamos levar alguma coisa que nos dê assim uma, como eu posso dizer, uma segurança, que nós vamos chegar lá, apresentar para Deus, falar, Deus, eu consegui isso aqui, estou trazendo para você. E essa não é a realidade. A realidade é que nós realmente temos que ter o prazer de, quando vimos na casa de Deus, temos o prazer de estar aqui. E às vezes nós chegamos aqui, tomei um borocochó, porque eu estou assim, porque eu estou assado. E o propósito não é. O que você sente dentro de você, no teu espírito, para que você possa chegar perante Deus e falar assim, Senhor, estou pronto, né? Ainda eu estava assistindo uma série lá, e a série era sobre Samuel. E Samuel pequenininho, não sabia que Deus falava com ele, Samuel, e ele não sabia. Aí foi perguntar para Eli, você me chamou? Foi 3 vezes lá. E ele não sabia. Samuel, aí ele disse para Samuel, escute bem, é Deus querendo falar com você. Quando você chegar e Ele te chamar mais uma vez, você diz, eu estou aqui, eu sou todo ouvido, estou aqui pronto para ouvi-lo. Então foi assim. E nós não mudamos a nossa característica com Deus, nem com o Senhor Jesus, porque a nossa característica aqui que é dar todo ouvido ao Senhor, para que Ele possa agir nas nossas vidas. E o sentido de que nós chegamos hoje e podemos dizer,
Ó, a porta que nos tinha a opção de termos naquela época, quando foi fechada, selada por Deus, é o mesmo propósito hoje. Quando Cristo se identificou, foi para a cruz, derramou o seu sangue, ele abriu a porta. Cristo é a porta. E ele diz claramente: eu sou a porta. Aquele que vir por mim nunca vai ter problema. Não digo os problemas naturais, mas vai ter problema de chegar até o Pai, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando nós podemos nos dizer que aquilo que nos sucumbe, aquilo que faz com que a nossa vida se determine para isso, se Cristo é a porta, naquela época a porta era através da arca. Se aquele povo todo foi exterminado, o que será que vai acontecer que aquele que não estiver em Cristo? Se Cristo representa a nossa arca, não há nenhuma novidade para que nós possamos entrar nessa arca, estarmos dentro da condução, facilitarmos os nossos dias para que lá possamos estar o quê? Presente com tudo aquilo que Ele quer nos dar. O que é que nos fortalece no dia a dia? É sabermos que se Ele nos dá a direção e o caminho, nós podemos ter a plena convicção de que se Ele é a porta, nós temos já a forma mais segura de podermos entrar. Em Apocalipse diz a palavra: eis que estou à porta, diferentemente, bato. Se você abrir o seu coração, eu entrarei e cearei com você, e ali ficarei com você, e você ficará comigo. Se nós hoje temos um propósito de sermos, e vermos que aquele mundo no tempo estava corrompido, e que era uma necessidade de que eles ouvissem, porque eles não foram, modo de dizer, eles não foram condenados pelo pecado que eles estavam lá. Modo de dizer, eles foram condenados porque eles não se arrependeram. Porque se algum daqueles se arrependesse, eles estariam na arca. Mas eles não quiseram, porque não acreditaram. Então Deus é muito simples. Eu dou toda a condição para que você faça as coisas corretas. A partir do momento que você começa a não fazer as coisas corretas, eu também deixo você de lado. Essa que é a realidade. Se hoje Cristo é a porta, nada mais nos resta de fazermos com que entramos por esta porta e possamos estar com toda a segurança no dia a dia, para que lá, um dia, aquilo que ficou de fora não tenha oportunidade, mas aquilo que está de dentro, que se você estiver lá, você vai gozar de toda a ação celestial, da vida que Ele nos prometeu, para que você realmente viva dia a dia com Ele, face a face, no olho, fazendo. Nós não conhecemos Ele assim, mas nós conhecemos Ele no Espírito, aquilo que nos toca, aquilo que nos unge, aquilo que nos faz projetar os nossos olhos espirituais para esse Deus vivo e verdadeiro, invisível, mas real, forte, maravilhoso, que pode nos alcançar dia a dia. A porta é Cristo, e só dela, ou seja, só nela podemos entrar. Quer essa palavra, não, Senhor?